Legal, galera, de volta com o show da rodada e os gols que fizeram a alegria do torcedor por todo o Brasil. No programa de hoje, destacando aí a Copa do Brasil, a abertura da Copa do Brasil 2018 e a pré-Libertadores. Teve brasileiro em campo, começando com a Copa do Brasil. O Fluminense foi a Poços de Caldas, enfrentou a Caldense e venceu o jogo por 1-0. Aí a Caldense perdeu alguns gols ali no início, Fluminense em reformulação. Tá aí o gol, né? Uma jogada aí, o Pedro só ajeitou o Renato Chaves, que marcou aí aos 45 do segundo tempo. O empate já classificava o Fluminense, que é a Copa do Brasil, desde o ano passado, com novo regulamento, né? Boa Vista, esperto Boa Vista, levou o jogo para o Paraná, próximo do torcedor do Inter, e apesar de mando de campo do Boa Vista, o estádio ficou totalmente vermelho, né? E o Colorado saiu na frente, o Internacional abriu o placar, fez 1-0, o Inter também jogava pelo empate, a equipe visitante sempre jogando pelo empate na primeira fase. E a equipe da casa, lembrando que agora, desde o ano passado, é decidida em apenas um jogo a primeira fase. Está aí o empate do Boa Vista no finalzinho, 1-1. Outra equipe que se classificou ontem também foi o São Paulo. O São Paulo enfrentou o Madureira. E o jogo também foi no Paraná, né? As equipes do Rio de Janeiro levando o jogo para o Paraná. Está aí numa bela jogada aí o cruzamento, o São Paulo fez 1-0 e se garantiu aí na segunda fase da Copa do Brasil. Aí mais um lance. E aí, cara a cara, jogou a bola para fora. Né? E a pré-Libertadores, os brasileiros entraram em campo. E a Chapecoense se deu mal jogando em casa. A Chape perdeu para o Nacional do Uruguai por 1-0. Tem aí o jogo da volta, a Chape tentou aí nesse lance, chutaço de fora da área, mas o goleirão do Nacional buscou, fazendo uma bela defesa. E o Vasco se deu bem, o Vasco foi no Chile e venceu a Universidade Concepción. Logo no início do jogo, o Vasco abriu o placar, 1-0, depois aí na furada da zaga chilena, o Vasco ampliou o placar, 2-0, o jogo daí em diante ficou fácil para o Vasco, jogo tranquilo, foi só administrar, houve uma mão ali, né, naquele lance do jogador vascaíno, mas ele protegeu o rosto, né? E aí 2-0 Vasco, mais um do Vasco, mais uma atrapalhada da zaga da Universidade, tá aí o goleirão soltou, 3-0 Vasco, e aí no finalzinho o Vasco fecha o placar, 4-0 o Vasco praticamente sela a sua classificação aí para a próxima fase, continua sendo uma pré-Libertadores e o Vasco vai buscando aí a vaga para classificar aí na fase de grupos da Libertadores. Legal? Bom, o que a gente tinha para hoje é isso aí, esses gols da Copa do Brasil e da pré-Libertadores. Prometemos voltar na próxima segunda com os gols dos estaduais pelo Brasil. Um abraço e até lá!